O meu nome é Marco Martins e bem-vindos ao canal Não Estamos Sós. E se as sereias tivessem origem extraterrestre? As sereias são desde há muito criaturas míticas que nos fascinam há séculos. Geralmente são descritas como seres meio humanos, meio peixe e que vivem nos oceanos e têm poderes mágicos. Mas e se as sereias não forem apenas lendas, mas seres reais? E se por um acaso elas não tiverem a sua origem na Terra, mas num outro planeta? Isto pode parecer bizarro, mas para alguns investigadores, eles especulam que as sereias poderão de facto ser uma forma de vida extraterrestre e que por qualquer motivo se adaptou ao ambiente aquático da Terra. O argumento destes investigadores é que as sereias poderiam ter chegado à Terra há milhões de anos por acidente ou intencionalmente e evoluído para se misturarem com a vida marinha. Poderão ter desenvolvido a inteligência, a cultura, a linguagem e tecnologia, mas mesmo assim terem permanecido ocultas da civilização humana. Um dos principais impulsionadores desta teoria é o Dr. Paul Robertson, um ex-biólogo marinho que afirma ter evidências da existência de sereias. Ele diz que gravou sons e imagens de sereias usando um microfone e uma câmara subaquática especial. Afirma também que testemunhou ataques de sereias a humanos e a outros animais e que o governo norte-americano está a encobrir a verdade. Estas afirmações do Dr. Robertson são controversas e têm sido rejeitadas por muitos especialistas, como sendo uma fraude ou apenas interpretações erradas dos dados obtidos. No entanto, ele não é o único que acredita na possibilidade de existirem sereias de origem extraterrestre. Algumas culturas antigas, como os sumérios e os babilónios, representavam as sereias como deusas ou mensageiras das estrelas. Alguns investigadores de OVNI também sugerem que as sereias podem estar relacionadas com os misteriosos OSNI, os objetos submarinos não identificados que às vezes são relatados nos oceanos. É claro que não há provas conclusivas de que as sereias existam e muito menos que elas sejam extraterrestres, mas também não há provas definitivas de que não o são. Os oceanos são vastos e em grande parte inexplorados, podendo haver muitos segredos escondidos nas suas profundezas. Embora durante milhares de anos não tenha havido qualquer avanço na tecnologia humana, por incrível que pareça, muitas lendas com histórias semelhantes foram transmitidas entre diferentes civilizações e que viviam longe umas das outras, mesmo separadas por continentes. Por exemplo, muitas religiões dizem que o mundo começou no caos e descrevem o grande dilúvio. E é claro, existe também uma lenda única em todo o mundo sobre criaturas conhecidas como sereias. Em 1931, os antropólogos franceses Marcel Gruel e Germain Derterlin descobriram um grupo de povos Dogon relativamente primitivos e que viviam na África Ocidental. No início, Gruel ficou fascinado pela cultura Dogon, porque eles não só tinham inúmeros conhecimentos de anatomia biológica, mas também tinham o seu próprio calendário astronómico. Porém, o que mais surpreendeu foi que há mais de 3.000 anos eles já sabiam da existência de Sirius B. Ora, Sirius B é uma estrela anã branca a 8,6 anos-luz de distância da Terra. Como Sirius B está localizada próximo a Sirius A e que é várias vezes mais brilhante e maior, Sirius B não é visível a olho nu pelas pessoas da Terra. Na verdade, foi só em 1862 que os humanos viram Sirius B, e mesmo assim de forma muito tenue por telescópio pela primeira vez. Porém, devido às limitações da tecnologia da época, só depois de 1928 é que os humanos conseguem visualizar Sirius B completamente. Bem, o povo Dogon sabia disso há 3.000 anos. A única diferença era que, em vez de lhe chamarem a estrela de Sirius B, os Dogons chamavam-lhe de Potolo. O sacerdote Dogon disse a Gruel que, embora não pudessem ver Sirius B, sabiam que esta tinha um brilho branco e circularia à volta de Sirius A numa órbita elíptica, uma vez a cada 50 anos. E estes são exatamente os mesmos 50 anos que a NASA calculou posteriormente, o que não deixa de ser incrível. Se Sirius B não é visível a olho nu, então como é que os Dogon calcularam esse ciclo orbital? O sacerdote disse a Gruel que os Dogon sabiam de tudo isso porque há muito tempo um grupo de meio humanos, meio peixes, também conhecidos como povo-peixe, desceu dos céus e eles eram de Sirius B. Formado há cerca de 35 milhões de anos, o lago Baikal, na Sibéria, em plena Federação Russa, é o maior e mais profundo lago de água doce do mundo. De acordo com os arquivos desclassificados da União Soviética, este antigo lago pode estar repleto de criaturas que não conhecemos. Em 1982, naquele lago remoto, os militares soviéticos preparavam-se para realizar um treino de mergulho no lago Baikal. Quando estranhamente estavam a cerca de 50 metros debaixo d'água, depararam-se com 6 grandes criaturas. Segundo os militares, além do capacete, essas criaturas não usavam nenhum equipamento de mergulho. Será que poderia ser alguma prova e nova tecnologia
inventada por um outro país, o líder do grupo militar decidiu capturar um dos seres vivos, gesticulando e dando instruções. Porém, antes que os membros do grupo militar pudessem sequer agir, uma onda de energia semelhante a ondas de sonar saiu bem da direção de onde estavam as criaturas e empurrou os 7 mergulhadores para a superfície. Ora, devido ao processo quase instantâneo com que os militares emergiram à superfície, 3 dos 7 mergulhadores entraram em estado de choque e o restante da equipa entrou em coma. No final, 3 deles acabariam mesmo por falecer. Um dos cientistas mais famosos da União Soviética, Vladimir Azaza, foi enviado para investigar o acidente. Porém, após os fecheiros terem sido desclassificados, não foi possível encontrar os resultados da investigação. Embora os resultados não tenham sido publicados, os dados recuperados foram suficientes para despertar a curiosidade sobre a possível existência de vida inteligente no fundo do mar. Será que estas criaturas submarinas poderiam ser os Gnomo, descritos pelos aborígenes da África Ocidental? E o que aconteceria se tentássemos comunicar com eles? Como sabemos, se são eles bons ou maus? E o que querem eles de nós ou do nosso planeta? A comunicação é a base de qualquer relacionamento e pode ser esta a chave para compreender e conviver com uma possível civilização extraterrestre. Mas a comunicação é também um processo complexo e desafiante, especialmente entre diferentes espécies e culturas. Para comunicarmos com as sereias, primeiro teríamos que encontrar uma forma de estabelecer contacto e sinalizar essas intenções. Teríamos depois que usar um meio que elas pudessem perceber e responder, como som, luz ou gestos. Teríamos também de evitar qualquer ação que pudesse ser interpretada como hostil ou ameaçadora, tal como aproximar-nos demasiado rápido ou demasiado perto, ou ainda utilizar armas ou dispositivos de vária ordem. Em seguida, teríamos de encontrar uma maneira de trocar informações e significados. Também teríamos que aprender a sua linguagem e símbolos, ou criar uma linguagem comum que ambas as partes pudessem compreender. Teríamos que superar qualquer barreira ou preconceito que possam dificultar a nossa compreensão ou expressão, como o ruído, a distorção ou mesmo o preconceito. Finalmente, teríamos que encontrar uma maneira de construir uma base de confiança e relacionamento, tendo que mostrar respeito e curiosidade pela sua cultura e valores, além de partilhar com elas a nossa própria cultura e os nossos próprios valores. Mas a comunicação com as sereias também pode ser uma tarefa arriscada e perigosa para ambos os lados. Poderiam nos expor-nos a novas ameaças e desafios e criar conflitos e tensões. Comunicar-se com sereias não é tarefa simples nem fácil, mas sim complexa e difícil. Requer paciência e coragem, curiosidade e respeito, empatia e cooperação. O mistério das sereias não é apenas uma fantasia, mas uma possibilidade que algum dia teremos que enfrentar. Sejam elas extraterrestres ou não, elas fazem parte do nosso mundo e nós fazemos parte delas. A forma como conseguiremos comunicar com elas pode mudar o nosso futuro para sempre. O meu nome é Marco Martins e este foi mais um Não Estamos Sós.